Curso de Raciocínio Quantitativo, aula RQ6 Estatística. Tópico especial, o Score Ampad. E mais uma estratégia para a prova de raciocínio quantitativo. Eu recebo muitas solicitações do pessoal que nos acompanha para que eu demonstre como é calculado o Score Ampad. Em vista disso, eu resolvi inserir um tópico especial no caderno RQ6 de Estatística. Vocês podem acompanhar lá na página 56 e seguintes. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entender como é que é calculado o Score Ampad. E eu aproveito agora para inserir nesse tópico especial uma estratégia que nós utilizamos no Instituto Integral há vários anos para fazer com que os nossos alunos consigam scores acima de 400 pontos nas provas de raciocínio lógico, mas em especial na de quantitativo. Vamos a um exemplo. O João é um candidato hipotético ao teste Ampad. E como muitos outros candidatos, ele tem medo da prova de raciocínio quantitativo. Assim, ele decidiu que irá chutar todas as questões da prova, porque ele acha que não vale a pena estudar essa matéria. O João só não sabe ainda se vai chutar todas as questões numa alternativa só, ou se tentará usar sua intuição, escolhendo para cada questão a alternativa que pensa estar correta. A primeira opção do João, chutar todas as questões na mesma alternativa, ele dá o seguinte quadro. Eu fui examinador de concursos públicos durante 8 anos, na Fundatec, na FDRH e na FAURGS. E eu posso confirmar que o João não passará de 4 questões corretas nessa prova, pois a organizadora sempre pede um equilíbrio entre as alternativas do gabarito. Assim, numa prova de 17 questões, nós vamos ter 3 alternativas com 3 marcações, por exemplo, 3 na A, 3 na B e 3 na C. E outras 2 alternativas com 4 marcações, aí ficariam 4 na D e 4 na E. Nessa segunda opção, o João vai chutar aleatoriamente, tentando encontrar, por sorte, a alternativa correta de cada questão. Bom, nesse caso, o João está jogando com uma distribuição binomial, na qual sua chance de sucesso é de 1 para 5. Cada questão tem 5 alternativas e ele vai chutar em uma, ele tem uma chance em 5 de acertar a questão. E o N, quantidade de questões, 17. Nessa situação, ele só poderá acertar em média, esse cálculo aí está nas páginas 49 e 50 do e-book de estatística. Ele só tem chance de acertar 3,4 questões. E o desvio padrão dele é de 1,65. Isto é, ele vai ficar entre 2 e 5 acertos nessa prova. E quase 70% dos candidatos que adotam essa estratégia costumam acertar entre 2 a 5 questões. A chance desses candidatos acertarem 6 questões é dada por aquela fórmula da distribuição binomial que vocês vão encontrar na página 47 do caderno. Então, a probabilidade desses candidatos acertarem 6 questões, que é um número mínimo que os coloca fora daquela faixa que vai ficar com um score inferior a 300, dá 6,8%. Ou seja, 6 questões é o mínimo para conseguir um score superior a 300 pontos nessa prova, pois o desvio padrão é alto e a distribuição é platicúrtica. Verifique esses conceitos todos no caderno, vocês têm os itens estão informados aí abaixo. Qual é a nossa estratégia? Os alunos do Instituto Integral eles são instrumentalizados e treinados para que consigam resolver 6 questões na prova de raciocínio quantitativo. Desse modo, eles já se posicionam fora do intervalo da estratégia adotada pelos demais candidatos, que nós vimos no exemplo anterior. Como cada prova tem tempo médio de duração de 48 minutos, os nossos alunos têm cerca de 8 minutos para resolverem com calma 6 questões. Eles escolhem 6 e passam a prova toda resolvendo, calculando essas 6 questões. 48 dividido por 6, 8 minutos, tempo de sobra. No final, eles fazem um levantamento, eles veem quantas alternativas foram marcadas em cada letra, tá? E aquela que eles menos marcaram, eles usam para chutar as 11 questões que não foram resolvidas.
Com isso, eles conseguem acertar entre 8 e 10 questões na prova de raciocínio quantitativo e atingem um score com um desvio ou mais acima da média. Isso dá 400 pontos ou mais nessa prova. Verifiquem lá no tópico 9, páginas 56 e seguintes do caderno RQ6 Estatística. Lá tem todo o cálculo do score AMPAD, como é feito, como é que é calculada aquela porcentagem de candidatos com pontuação inferior. Eu acho que vocês não vão ter dificuldades em entender a partir dali. Muito obrigado por assistir essa aula, um abraço e até a próxima.